Olá, alunos, como estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Juliano e hoje teremos a nossa terceira aula da terceira unidade curricular, onde o nosso assunto ainda é o metabolismo e o tema específico é o aparelho digestório, onde nas aulas anteriores a gente viu o tubo digestório, que vai desde a boca até o ânus. Hoje estudaremos as glândulas anexas deste sistema. No roteiro da aula de hoje, iniciaremos estudando as glândulas salivares, a função digestória do pâncreas e do fígado, os ductos biliares e os quadrantes abdominais. É na boca que se encontra as primeiras glândulas anexas do sistema digestório, as glândulas salivares, responsáveis pela produção da saliva. A saliva é importante tanto na formação do bolo alimentar, como já no início da digestão, né? Pois converte o amido em maltose, a chamada pitialina, ou amilase salivar. Bom, são três pares de glândulas. A maior delas, conhecida como glândula parótida, fica aqui localizada posterolateralmente ao ramo da mandíbula, ao ramo mandibular, responsável aí por produzir de 25 a 50% de toda a saliva que a gente produz. E essa saliva vai percorrer aqui o ducto parotídeo e desembocar na região vestibular da boca através do ósteo do ducto parotídeo. Para vocês terem uma ideia do tamanho dela, ela pesa aí de 14 a 28 gramas. A segunda glândula, então, o segundo par de glândulas, são as glândulas submandibulares. Como o nome diz, elas ficam abaixo do corpo da mandíbula, dos dois lados, bilateralmente. Elas produzem um pouco menos de saliva e a saliva após produzidas nessas glândulas percorrerá o ducto submandibular, que antigamente era chamado de ducto de Wharton, passando pelas glândulas sublinguais, que como o nome diz, estão abaixo da língua, são as menores, pesam aí em torno de 2 gramas cada uma. E essas glândulas irão desembocar a saliva através das carúnculas sublinguais, que estão localizadas dos dois lados do frênulo lingual, abaixo da língua. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é comum nessas carúnculas a formação de cálculos, de pedras. E a gente chama isso de cialolitíase. O pâncreas. O pâncreas é um órgão anexo, uma glândula anexa do sistema digestório. Está localizado no abdômen superior, logo atrás do estômago. Portanto, ele é um órgão retroperitoneal. Isso quer dizer que ele fica para trás das lâminas do peritônio. Lembrem da aula passada. Ele tem aí uma íntima ligação com o duodeno. É um órgão que no adulto pesa em torno de 100 gramas. E em seu eixo transversal ele mede em torno de 15 centímetros. 15 centímetros desde a sua cabeça até a sua cauda. É uma glândula anfícrina, ou seja, uma glândula mista, que tanto produz hormônios, que irão para a corrente sanguínea, como também produzem substâncias, no caso, o suco pancreático, que irá ter papel importante na absorção, aí na digestão. Aqui neste desenho a gente pode ver como se fosse um corte histológico, né? Onde aqui no meio, mais centralizado, a gente consegue ver as ilhotas de Langerhans, que são responsáveis pela produção dos hormônios insulina e glucagon, e a porção então exócrina, onde nós temos os ácidos pancreáticos, que são responsáveis pela produção
do suco pancreático. A sua divisão anatômica se dá então pelas seguintes partes: pela cabeça, que é essa parte mais arredondada, que tem íntima ligação com o duodeno e é uma ligação funcional, pois é aqui que desemboca a papila da ampola hepatopancreática, né, onde o suco pancreático e a bile irão desaguar. Esse estreitamento logo abaixo da cabeça é a região da incisura. Toda esta maior extensão é o corpo do pâncreas e a sua extremidade esquerda é a cauda, essa parte mais fina, onde forma esse ângulo mais fechado. A cauda tem contato, que não é um contato funcional, com o baço. Nesta imagem a gente pode ver também toda a extensão do ducto pancreático. Vejo que em todo o pâncreas, tanto na cabeça, corpo e cauda, existem células de Langerhans, como também existem ácidos pancreáticos. Então é produzido tanto hormônios como o suco pancreático em toda a sua extensão. E é por aqui, então, por esse ducto, que o suco pancreático irá se deslocar até o duodeno. O fígado, então, pode ser considerado aí a maior víscera do corpo humano. Seu peso chega em torno de 1,5 kg, localizado no abdômen superior, onde 2/3 ficam localizados para a direita e 1/3 localizado para a esquerda, se considerarmos uma linha mediana mais ou menos nesse local aqui. Vejam que nessa imagem a gente consegue ver dois vasos importantes, né, os mais importantes do corpo, que é a aorta e a veia cava. A gente falará disso depois. A vesícula biliar e o pedículo, aqui, as estruturas que a gente falará também logo à frente. O fígado ele é fixado, preso por ligamentos que são muito fortes, que a gente vai ver também depois, na região do diafragma. Ele pode ser dividido anatomicamente e também funcionalmente, onde sua divisão anatômica se dá em lobos e a sua divisão funcional se dá em segmentos. O mais importante para nós hoje é falar da sua divisão por lobos, né? Sua divisão anatômica. Ele é um órgão importantíssimo, tem várias funções, como de armazenamento, é um transformador químico. É super importante para o sistema digestório, porque produz a bile. A bile é um líquido importantíssimo aí na degradação da gordura. Serve como um emulsionador, como um detergente para a quebra das moléculas de lipídio. Ele possui duas faces. Uma voltada para cima, essa face mais convexa, e a parte de baixo voltada para baixo, essa parte mais côncava. A parte superior a gente chama de face diafragmática, pois tem íntima ligação com o diafragma. Enquanto a parte inferior é a chamada face visceral, pois ela tem contato com as vísceras abdominais. Então, face diafragmática, face visceral. Ela é dividida em lobos. São 4 lobos. Este maior, que fica do lado direito, a gente chama de lobo hepático direito. E a esquerda, a gente chama de lobo esquerdo. Então, lobo hepático direito, lobo hepático esquerdo. Veja que eles são separados por esse ligamento, que a gente chama de ligamento falciforme. Temos mais 2 lobos na face diafragmática, que até vou mostrar numa imagem depois, que fica mais fácil. Aqui, do ladinho da vesícula biliar e o ligamento redondo, a gente tem o lobo quadrado. E um pouquinho mais para trás, o lobo caudado.
Antes de falarmos dos ligamentos do fígado, como eu falei no slide anterior, eu quero mostrar para vocês aqui, então, o lobo quadrado e o lobo caudado. Aqui temos uma vista inferior do fígado, estamos olhando ele por trás e de baixo para cima. Então, numa vista póstero-inferior. Aqui é a veia cava, tá? A vesícula biliar que fica à frente, então por isso estamos olhando por trás. Vejam que entre o ligamento redondo e a vesícula nós temos o lobo quadrado. E próximo da veia cava, entre o ligamento e a veia cava, nós temos o lobo caudado. Então, quadrado, caudado. São os dois lobos que a gente enxerga por baixo. Pois bem, falando então em ligamentos, o fígado é um órgão pesado, né? Tem ligação aí com vários órgãos, então ele precisa ser muito bem fixado no peritônio, nos órgãos que estão acima, e também precisa fixar os órgãos que estão abaixo. Por isso ele tem aí vários ligamentos que são importantíssimos para essa fixação. Então, nesta vista antero-superior, a gente está olhando por frente e por cima, a gente consegue visualizar este ligamento que inclusive separa os dois lobos, o direito do esquerdo. Este é o ligamento falciforme. Falciforme porque tem forma de foice. É o ligamento que prende, é um dos ligamentos que prende o fígado ao peritônio. A parte superior também é o diafragma. Logo abaixo, o final do ligamento falciforme inicia esse ligamento que tem um formato arredondado, cilíndrico. Este é o chamado ligamento redondo, ligamento hepático redondo. Ele é responsável pela fixação do fígado à parede anterior do peritônio. E na parte superior, que a gente consegue visualizar o início aqui e o final nesta região, é o que se chama de ligamento coronário, como se fosse uma forma de coroa, que vai ligar superiormente o fígado em sua face diafragmática. E os ângulos laterais desse ligamento coronário são os ligamentos triangulares. Então, ligamento triangular esquerdo, ligamento triangular direito. E existe mais um ligamento, que é o ligamento que prende a cava ao fígado, que não está aparecendo muito bem aqui, mas depois eu mostro para vocês no programa 3D, que é o chamado ligamento hepatocaval. Depois vocês vão entender o porquê tão importante essa ligação tão íntima do fígado com a veia cava. Aqui novamente temos uma visão então inferior, póstero-inferior, estamos olhando por trás. E aqui nesta imagem a gente consegue ver o ligamento hepatocaval. Olha só, o ligamento que segura a veia cava íntima ao fígado. E essa imagem então a gente consegue ver as chamadas impressões hepáticas. Impressões por quê? Porque os órgãos que estão abaixo do fígado, eles acabam formando aí uma impressão no órgão. Lembram da flexura hepática? Então, aquela flexura, aquela dobra dos colos lá do intestino grosso. É uma das impressões que o fígado tem. Aqui nós temos a chamada impressão cólica, onde o fígado tem contato com o colo. Então, forma a chamada impressão cólica. Nós temos a impressão renal, que é onde o fígado tem contato com o rim direito. Temos também a chamada impressão gástrica, onde o lobo esquerdo abraça o estômago por cima. E também a impressão duodenal, onde ele tem contato com o duodeno. E nessa imagem mais circular que nós temos aqui, nós temos o chamado hilo hepático. O que seria o hilo hepático? Hilo é a abertura por onde entra e sai estruturas. Ductos, vasos sanguíneos principalmente. E essas estruturas juntas formam o chamado pedículo hepático. Então, o hilo hepático é a abertura por onde entram estruturas. E
o pedículo hepático é o nome dado ao conjunto de estruturas que entram e saem do fígado. Vejam, a gente consegue distinguir muito bem aqui pelas cores, que na verdade num cadáver não vai ter as cores bonitas assim, né? Vejam que aqui em verde, primeiramente em verde, nós temos os ductos por onde a bile sai, que a gente vai falar deles daqui a pouco. Vejam que eles vêm, inclusive, para a vesícula biliar. E nós temos aqui dois vasos sanguíneos. Esses dois vasos sanguíneos entram no fígado, certo? Em vermelho, nós temos a chamada artéria hepática. A artéria vai levar sangue para dentro do fígado. Sangue arterial, rico em oxigênio e nutrientes. Este vaso é responsável pela nutrição das células hepáticas. Então, o órgão só se permanece vivo porque essa artéria traz o sangue arterial rico em oxigênio e nutrientes para as células hepáticas. Este outro vaso em azul é uma veia, veja que mais calibrosa do que a artéria. Esta é a chamada veia porta hepática. Ela também leva sangue para o fígado. Porém, este sangue não é para nutrir o fígado, e sim para que o fígado filtre este sangue, que a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então, estruturas do pedículo hepático: ductos hepáticos, artéria hepática e veia porta hepática. Por onde que eles entram? Pelo hilo hepático, que é a abertura na face visceral do fígado. Aqui então nós temos a imagem que mostra todo o trajeto dos ductos hepáticos, do ducto pancreático e da vesícula biliar. A gente pode ver como se aqui em cima está o fígado. O fígado a gente viu que é separado por dois principais lobos, o direito e o esquerdo, certo? Então, cada ducto desses que a gente vê aqui em cima está vindo de um lado do fígado. Então aqui, ó, aqui na direita nós temos o chamado ducto hepático direito. Ele está vindo da onde? Do lado direito do fígado. Aqui nós temos o ducto hepático esquerdo, que está vindo lá do lobo esquerdo, do lado esquerdo do fígado. Vejam que eles se juntam aqui na região do pedículo, formando o que a gente chama de ducto hepático comum. Vejam, os dois, direito e esquerdo, formam um só, o ducto hepático comum. Aqui nós temos a vesícula biliar. E o ducto que liga a vesícula biliar aos demais ductos a gente chama de ducto cístico. Cístico vem de cisto, então toda a vesícula, a própria bexiga, são tratadas como cisto. Então, ducto cístico porque é o ducto da vesícula, o ducto desta bolsa de armazenamento. A vesícula, ela tem a sua divisão anatômica também. Este fundo cego que tem aqui embaixo na extremidade a gente chama de fundo da vesícula. A sua maior parte é chamada de corpo da vesícula. E seu estreitamento é chamado de colo da vesícula biliar. Ducto cístico e abaixo do ducto hepático comum e do ducto cístico nós temos o chamado ducto colédoco. Este é o famoso colédoco. Então, todos esses ductos que a gente falou até agora são responsáveis pelo deslocamento da bile produzida no fígado. Produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Veja que nós temos aqui embaixo o ducto que vem do pâncreas. Esse é o famoso ducto pancreático, que antigamente era chamado de Wirsam, quando tínhamos epônimos. Então, o ducto pancreático e o colédoco se juntam, formando
a chamada ampola hepatopancreática, que irá desaguar aonde? No duodeno. O duodeno passa aqui. A cabeça do pâncreas é nessa região e o duodeno passa por aqui. Aqui nós temos a papila principal, que é onde deságua a bile e o suco pancreático. Porta hepática ou sistema portal hepático. Porta significa transporte. Esta é a porta, a veia porta hepática. E todas essas veias que a gente vê aqui formam o chamado sistema portal hepático. Para que serve isso? Lembrem, a artéria hepática, ela leva sangue para nutrir o parênquima hepático, as células hepáticas, com seu oxigênio e seus nutrientes. A veia porta, ela também leva sangue para o fígado, mas para o fígado filtrar. Imagine que o fígado funciona como se fosse uma grande rede aqui, ó. E todo o sangue que vem do sistema digestório, onde é absorvido os nutrientes, ele passa pelo fígado para quê? Para ser um pouco armazenado, um pouco transformado. Lembre, ele é um transformador químico. Então, este sangue entra no fígado, onde ele vai ser filtrado, transformado, metabolizado, e depois ele vai retornar para a corrente sanguínea, esse sangue, através das veias hepáticas. E as veias hepáticas, elas vão desaguar na veia cava. Por isso que a veia cava é tão íntima ao fígado, como eu mostrei em umas imagens anteriores. Vocês viram que existe um ligamento, o ligamento hepatocaval, que segura a veia cava grudadinha ao fígado. Então lembre, só recapitulando, todo o sistema portal hepático coleta o sangue que vem do intestino, onde foi absorvido os nutrientes, e esse sangue não vai cair na corrente sanguínea sem antes passar pelo fígado, que é a grande rede, o grande filtro, o grande transformador químico, que ou vai transformar ou vai armazenar. E por onde esse sangue vai voltar para a corrente sanguínea? Através das veias hepáticas, direita e esquerda, desaguando na veia cava. Vou mostrar isso para vocês. Como vocês sabem, aí, o sistema digestório ele é inervado pelo nosso sistema nervoso periférico autônomo, via simpática e parasimpática. Quando a parasimpática estimula o peristaltismo, a simpática inibe o peristaltismo. E a irrigação sanguínea desses órgãos se dá através de vasos importantíssimos, as artérias mesentéricas, e existe um tronco chamado tronco celíaco, onde ele dá origem a algumas artérias, que irá irrigar todo o nosso sistema digestório. Não podemos falar de sistema digestório sem nós falar assim detalhadamente dos quadrantes abdominais, porque isso vai servir como referência para vocês durante o exame físico ou até para identificar quando o paciente refere algum sintoma, alguma dor. Então, falando em quadrantes, pequenos quadrados, a gente simplesmente poderia dividir o abdômen em 4 partes, onde teríamos 4 quadrantes, né? Um superior direito, um superior esquerdo, um inferior direito e um inferior esquerdo. Mas a gente pode dividir ele em 9 partes. Aonde a gente tem aqui o número 1, a região chamada de hipocôndrio direito, que é onde está a maior parte do fígado, o lobo direito se encontra nessa região. A segunda parte, aqui o número 2, é a região do epigástrio, ou região epigástrica, também chamada de região da boca do estômago, né? A região próxima ao processo chifoide. Então, uma boa parte do estômago está nessa região, uma boa parte do fígado também, a região do lobo esquerdo está nessa região.
A região de número 13, então, é o hipocôndrio esquerdo. O que nós temos à esquerda? Temos aí uma parte do estômago também, região do fundo gástrico, e a região do baço, né, que é outro órgão importante do sistema linfático. Na região de número 4, nós temos aí o flanco direito. Seria o vazio do abdômen, né? Região do flanco, aqui, região lateral da cintura. Região onde a gente tem os ureteres, né, logo abaixo dos rins. Então, número 4, flanco direito. Região um pouquinho acima do umbigo, que pega o umbigo ainda, é a região chamada de mesogástrio, ou região mesogástrica. Nesta região nós temos o quê? Temos aí intestino delgado, né? Região aí do ilho, transição do jejúnio e o ilho, região do aumento maior, tá? E no número 6 temos o flanco esquerdo. Região do número 7, nós temos a região da fossa ilíaca direita. Fossa, lembrem, fossa é uma depressão onde aloja algum órgão ou alguma estrutura. Fossa do ilíaco, onde nós temos a região do seco, região do apêndice vermiforme. Portanto, é nessa região que ureter terminal refere dor e também a região do apêndice, a região da apendicite aguda, né? A região do teste de Blumberg. É nesta região, fossa ilíaca direita. Número 8, a região do hipogástrio. Também pode ser chamada de região do baixo ventre, onde nós temos a a bexiga urinária, a região do colo do útero, região uterina, região bem baixa, então, a região suprapúbica, acima do pubis. E número 9, a fossa ilíaca esquerda, que é onde a região, onde a gente tem aí o ureter terminal esquerdo, pega uma boa parte do colo sigmoide, então nessa região também. Então esses são os quadrantes abdominais. Divisão em 9 quadrantes. E para finalizar, pessoal, nós temos então a nossa pesquisa da semana, onde eu quero que vocês pesquisem e portem no portfólio eletrônico de vocês. Tá? Vimos sobre a veia porta, o sistema portal hepático. Então eu quero que vocês pesquisem e descrevam as veias que formam este sistema. Tá? É um conjunto de veias que formam o sistema portal hepático. Falamos também sobre as artérias que irrigam o sistema digestório. Então eu quero que vocês descrevam as artérias que se originam do tronco celíaco. Tá? O tronco celíaco ele se origina lá na aorta abdominal e dá origem a 3 ramos, a 3 artérias. Então vocês vão descrever essas artérias. E por fim, a gente falou sobre a divisão anatômica do nosso fígado, que é dividida em lobos. Eu quero que vocês, nesta pesquisa, descrevam o fígado na sua divisão funcional, ou seja, dividida em segmentos, ok? Gente, por hoje era isso. Nos vemos na nossa aula síncrona de quarta-feira. Um grande abraço a todos.